Olá, o meu nome é Deltan Dallagnol e eu trabalho no combate à corrupção no Brasil. O que é o juiz de garantias? Você é contra ou é a favor? O juiz de garantias é um juiz que foi criado para atuar apenas e exclusivamente na fase de investigação. Como que funcionava antes? Antes, um juiz como o ex-juiz federal Sérgio Moro, ele trabalhava deferindo, decidindo medidas de quebra de sigilo bancário, fiscal, buscas e apreensões. Depois ele recebia a acusação feita pelo Ministério Público, ouvia testemunhas e depois da instrução do processo ele julgava o processo, condenando ou absolvendo. A criação do juiz de garantias como um juiz que atua só na investigação faz com que exista um outro juiz que atua só na instrução do processo e no julgamento, seja pela condenação, seja pela absolvição. Qual que é o objetivo da criação do juiz de garantias? O objetivo é fazer com que o juiz que decide medidas como prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e fiscal, ele não tem uma pré-concepção de culpa do réu e, nesse sentido, ele estaria mais independente, mais imparcial para proferir uma sentença, quer condenando, quer absolvendo. Nós temos restrições em relação ao juiz de garantias, mesmo quando a gente analisa esse reforço de imparcialidade, como eu vou colocar adiante, mas eu tenho que reconhecer que esse objetivo de reforçar a imparcialidade é um objetivo nobre. Agora, esse juiz, a criação desse juiz, funcionaria muito bem em países nórdicos, mas não no Brasil. Na Noruega, Suécia, em países em que a justiça funciona. O problema é que aqui, esse juiz de garantias vai reforçar duas características muito ruins da nossa justiça, que são a morosidade e a impunidade, especialmente de poderosos, de pessoas que praticam crimes de poder. Quando nós olhamos para o primeiro desses dois aspectos, para a morosidade, nós observamos que nos crimes em geral, que são processados na justiça estadual, mais de 90% dos crimes são processados lá, os processos eles demoram desde o começo da investigação até o final deles, até não caber mais recurso, demoram aí, a gente pode fazer uma estimativa, cerca de 8 anos em média. Agora, quando você olha para processos por corrupção, lavagem de dinheiro, como os casos da Lava Jato, são casos muito mais complexos e eles podem demorar muito mais do que isso. E quando você cria a figura do juiz de garantias, que separa o julgamento em segunda instância em duas fases, com dois juízes diferentes, você piora esse problema da morosidade. Por que você piora? Por duas razões. Em primeiro lugar, o juiz que for atuar depois do juiz de garantias, que é o juiz de instrução, ele vai ter que estudar todo o processo novamente, conhecer o mesmo processo, e quando a gente está falando de casos como a Lava Jato, isso pode demorar meses. São processos complexos, milhares de páginas de informação, milhares de documentos. Um juiz ou um procurador, para se inteirar de um caso como a Lava Jato, demora 6 meses ou mais. Além disso, além desse problema de demora a mais que para tomar pé do que aconteceu, existe ainda um problema estrutural que vai gerar mais demora, que é a segunda razão pela qual a demora vai aumentar. É o fato de que em muitas varas, especialmente no interior do país, em muitas comarcas, existe só um juiz atuando. E nesses casos, como é que vai funcionar essa separação entre o juiz de garantia e o juiz de instrução? Ora, ou o processo vai ter que ir, depois da investigação, para o juiz em outra cidade e vai ter que ficar indo e voltando, ou esse processo vai ter que aguardar a vinda de um juiz de outra cidade para analisar, ele vai ter que vir e voltar diversas vezes para ouvir testemunhas até o julgamento. Então, essas idas e vindas de processos ou de juízes vai gerar custo e vai demandar tempo, piorando a morosidade do nosso sistema, que já é uma característica muito ruim dele. Agora, para além de gerar mais morosidade, a figura do juiz de garantias vai piorar a impunidade que existe no Brasil. Por quê? Porque nós já temos 4 instâncias de julgamento no Brasil e ele vai funcionar como uma quinta instância. Para que um caso criminal dê certo, ele precisa ser mantido em todas as 4 instâncias hoje. O problema e a dificuldade disso é que casos complexos, como corrupção, eles envolvem uma série de decisões e pessoas razoáveis discordam razoavelmente em uma série de temas. Muitas vezes, 3 tribunais entendem que as medidas foram legais, adequadas, corretas, o que mostra que não houve nenhuma violação de direitos fundamentais do réu, nenhuma violação evidente de direitos fundamentais, e aí de repente a quarta instância, o Supremo, por uma maioria de 3 ministros contra 2, vai lá e anula toda uma operação. Existem vários casos na justiça brasileira em que as medidas todas foram consideradas legais na primeira e na segunda instância e os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, o Supremo, anularam o caso inteiro. Isso aconteceu, por exemplo, nas operações Castelo de Areia,
Boi Barrica, Sátira Garra, Chacal, Suíça, Pôr do Sol, Diamante, em diversos casos. E esse dado da impunidade, do risco de anulação maior de casos, é um dado que nos preocupa muito porque apenas 3%, segundo uma pesquisa, apenas 3% dos casos de corrupção comprovada são punidos na área criminal no Brasil. Ou seja, 97% da corrupção comprovada acaba em plena impunidade. E eu não estou nem falando dos casos que foram descobertos e não comprovados, ou da cifra negra, dos casos não descobertos. Então nós temos uma impunidade, uma morosidade que graçam por aqui, e o juiz de garantias vai piorar tudo isso. Então, quando alguém vai analisar, quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, vai analisar se o juiz de garantias ele é uma figura que é constitucional ou não, ele tem que ponderar, fazer uma ponderação. Quando os legisladores vão instituir ou não o juiz de garantias, eles têm que fazer uma ponderação. E essa ponderação, ela toma em conta o possível reforço na imparcialidade do juiz e, de outro lado, a piora que vai acontecer no direito que todos nós temos, a uma duração razoável do processo e no direito a uma justiça eficiente. E no direito ainda a sermos protegidos pelo direito penal, pela punição de pessoas que praticam crimes ou que têm um efeito de desestimular a prática de crimes. Bom, quando nós olhamos essa ponderação, nós vemos que existem prejuízos claros de morosidade, de piora de impunidade, e os benefícios da criação dos juízes de garantias não são tão claros. Os benefícios que seriam a melhora da imparcialidade não é algo que seja muito claro. Por que isso? Porque o juiz brasileiro, diferentemente de vários outros países onde foi criado o juiz de garantias, ele não produz provas. Quando ele está atuando na fase de investigação, ele não atua proativamente, ele não é um investigador, como são juízes que atuam em outros países na fase de investigação. E além disso, esse juiz, quando emite decisões como decisões de busca e apreensão, de prisão, de quebra de sigilo bancário e fiscal, ele emite uma decisão superficial e não uma decisão que a gente chama de cognição exauriente, uma decisão profunda. Ou seja, uma decisão superficial. Ele não está pré-julgando o réu, não está emitindo juízo condenatório contra o réu. Ele está simplesmente fazendo uma avaliação superficial dos fatos. Tanto é assim que existe um bom índice de absolvições no Brasil. Por exemplo, na própria Lava Jato, o ex-juiz federal Sérgio Moro absolveu mais de 20% dos réus. Não existem, então, pesquisas que mostrem de modo claro que existe um pré-julgamento do juiz ao atuar na fase de investigação. Aquilo que, sob o ponto de vista da psicologia, se chama de viés de confirmação. Porque o cara atuou na investigação, deferindo medidas, ele geraria uma pré-concepção e tenderia a condenar. Não existem pesquisas que mostrem isso no Brasil, tomando em consideração especificamente as peculiaridades do nosso sistema. E para além de tudo isso, nós já temos uma espécie de separação, uma garantia de que os julgamentos eles vão ser feitos também por juízes absolutamente imparciais que não atuaram na investigação, na medida em que todo réu pode recorrer para o Tribunal de Apelação e pode pedir para o Tribunal de Apelação avaliar e reavaliar todos os fatos, todas as provas, a interpretação jurídica que foi dada à lei. Então isso permite uma reavaliação completa do caso por desembargadores, por julgadores que atuam em tribunais de apelação, de modo completamente independente daquele juiz que atuou na investigação, ou mesmo do juiz que atuou na instrução. Ou seja, já existem ferramentas para garantir esse reforço de imparcialidade que a figura do juiz de garantias quer conferir, e sem o custo de você separar a figura do juiz de garantia, a figura do juiz de instrução na primeira instância, gerando mais morosidade, gerando uma quinta instância que vai aumentar o risco de impunidade. Bom, o que parece, depois de casos como a Lava Jato e grandes investigações contra a corrupção, o que fica parecendo é que essa figura do juiz de garantias busca dar um basta na atuação eficiente de juízes como Sérgio Moro e Marcelo Bretas. Essa medida da criação do juiz de garantias, considerando esse reforço que vai acontecer não na imparcialidade, mas na impunidade e na morosidade, vai na contramão do que buscavam as 10 medidas contra a corrupção, do que buscavam as novas medidas contra a corrupção, e vai na contramão da expectativa da própria sociedade de, depois de tudo que nós descobrimos na Lava Jato, você criar uma lei mais eficiente, de você fechar as brechas da impunidade dos corruptos, de você criar um sistema que desestimule a prática de crimes contra a corrupção e em que a corrupção não compense. Vejam ainda que essa figura ela não atende às necessidades básicas atuais do nosso sistema de justiça criminal. E quais são? Diminuir recursos que existem em excesso, diminuir a morosidade, criar ou possibilitar a prisão em segunda instância, ainda
conferir racionalidade aos sistemas de prescrição e de nulidades e, é claro, acabar com o foro privilegiado. Tendo em conta as dificuldades que vieram com o juiz de garantias, aspectos constitucionais que foram levados ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux suspendeu a figura do juiz de garantias que foi criada recentemente pelo Congresso Nacional. E, aliás, o Congresso Nacional inseriu a figura do juiz de garantias no pacote anticrime que foi mandado para lá pelo ex-juiz federal Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, mas o ministro Sérgio Moro não tinha colocado lá a figura do juiz de garantias. Isso foi algo que os legisladores, o parlamento inseriu no projeto anticrime e o ministro da Justiça, aliás, se manifestou contrariamente a essa figura. E o ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu provisoriamente. Mas vários ministros do Supremo já se manifestaram a favor do juiz de garantias. Por isso é importante que a sociedade debata esse assunto se nós queremos evitar aquilo que, pela minha perspectiva, é um retrocesso no combate à corrupção, pelo menos no modo como foi criada essa figura aqui no Brasil. Uma outra preocupação que eu tenho, além dessa criação recente do juiz de garantias, que pode vir a vingar no futuro próximo, foi uma regra que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal e depois veio a ser colocada também no pacote anticrime pelo Congresso, numa alteração do pacote no Congresso Nacional, que determina que o réu delatado fale por último, fale depois do réu delator. Isso vai gerar mais morosidade, mais impunidade, como nós vamos ver no vídeo da próxima semana. Esse vídeo que eu fiz aqui é um vídeo que está relacionado a um artigo que eu publiquei na Gazeta do Povo. Você pode conferir, entender melhor essa questão do juiz de garantias, lendo esse artigo. Eu quero deixar o link para vocês aqui. E na semana que vem vou publicar um novo artigo, vou fazer um novo vídeo. Que todos nós possamos construir junto no Brasil, depois de tudo que a gente descobriu, um país com mais justiça, com menos impunidade e com menos corrupção. Um grande abraço a vocês.